Não vá. Seu noivo está armado. Camila Mears disse isso sem levantar os olhos, seus dedos sujos tremendo enquanto ela alcançava a gravata bordô impecável no colarinho de Rocco Bernard. Ele ficou rígido. Ela puxou a seda gentilmente, ajustando o nó que não precisava ser ajustado, e balançou a cabeça levemente. Sua parte estava terminada. O aviso tinha sido dado. Rocco não fez perguntas. Ele não se virou. De volta ao interior, ele disse calmamente, com os olhos fixos na limusine preta à frente. Todos agora. Seu motorista hesitou ao lado da porta aberta do carro. Beatrice, radiante em seu vestido amarelo na varanda, inclinou a cabeça, confusa. Senhor. Rocco virou-se para a entrada da mansão. Após 3 passos, parou e olhou para Camila, ainda ali parada com seu uniforme manchado, coberto de fuligem por ter limpado a lareira. Você lá em cima, disse ele. Meu escritório. Imediatamente seu coração já batia forte quando ela o seguiu pelo hall de mármore. Camila tinha sido invisível por 6 meses. Mais uma empregada sem rosto esfregando banheiros e polindo pratas na propriedade dos Bernard. É por isso que ela viu o que ninguém mais viu. 1 hora atrás, ela estava limpando a suíte master quando Beatrice Infantino entrou, pensando que estava sozinha. Camila se escondeu atrás do armário, com medo de ser notada, de ser punida por estar no lugar errado na hora errada. Foi então que ela viu a bela noiva de Rocco tirar uma pequena pistola de prata de sua caixa de joias, verificar a câmara com eficiência experiente e colocá-la em sua bolsa de grife. Camila deveria ter ficado em silêncio, deveria ter terminado seu trabalho e desaparecido nas paredes como sempre. Mas ela ouviu os sussurros na cozinha. Como Rocco Bernard era a única coisa que mantinha a propriedade de pé. Como as outras famílias circulavam como lobos. Como todos os funcionários seriam demitidos se algo acontecesse a amanhecer. Então, quando ela o viu indo em direção ao carro, ela tomou uma decisão. Agora, subindo a grande escadaria com Rocco Bernard 3 degraus à sua frente, Camila percebeu com fria certeza que acabara de se tornar visível. E neste mundo, isso poderia levá-la à morte. De onde você está ouvindo? Conte-me nos comentários. O escritório de Rocco cheirava a couro e charutos caros. Camila ficou parada na porta, com as mãos cruzadas na frente do avental manchado, enquanto ele se dirigia à janela, com vista para a entrada circular. Lá embaixo, Beatrice estava parada nos degraus de mármore, seu vestido amarelo brilhando contra a pedra cinza, a limusine parada no lugar, o motorista ainda em posição de sentido. Conte-me exatamente o que você viu. A voz de Rocco estava calma, mas Camila trabalhava ali há tempo suficiente para reconhecer o silêncio mortal por trás dela. Eu estava limpando a suíte master, senhor. Ela entrou. Eu me escondi atrás do guarda-roupa porque ainda não deveria estar lá. E ela... A voz de Camila falhou. Ela pegou uma arma da caixa de joias, uma pequena, prateada. Ela a verificou e colocou na bolsa. A que horas? Talvez 1 hora atrás. Eu tinha acabado de limpar os banheiros do 2º andar. Rocco não se virou da janela. Ele tirou o celular do bolso, digitou algo e o colocou sobre a mesa. 30 segundos depois, ele vibrou. Ele leu a mensagem, seu maxilar se contraindo quase imperceptivelmente. Mas meu motorista está comigo há 8 anos, disse Rocco calmamente. Você entende do que está acusando ele? Camila sentiu um frio na barriga. Senhor, não estou. Só a vi com a arma. Não quis dizer isso, mas você presumiu que ele estava comprometido. Rocco finalmente se virou para encará-la. Seus olhos estavam escuros, indecifráveis. Por quê? Porque ela se esforçava para encontrar palavras que não a levassem à morte. Porque ela estava tão calma, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. E você estava prestes a entrar no carro sozinha com ela. E eu só... Ela parou ao perceber o quão insano isso soava. Uma empregada presumindo entender os negócios da máfia. Rocco a estudou por um longo momento. Então, ele pegou o telefone novamente e fez uma ligação. Marco, traga o carro para os fundos. Entrada de serviço. Só você. Ele fez uma pausa. Não porque eu disse isso. Ele encerrou a ligação e apontou para uma das cadeiras de couro em frente à sua mesa. Sente-se. Camila sentou-se na ponta da cadeira, extremamente consciente da sujeira em seu uniforme, da fuligem provavelmente manchando seu rosto. Ela não pertencia àquela sala. Não pertencia a nenhum lugar perto daquele homem. Qual é o seu nome? Camila Myers. Senhor, há quanto tempo você trabalha aqui, Camila? 6 meses. Quem a contratou? A senhora Chen, a governanta-chefe. Família? Não, senhor. Ninguém. Algo passou pelo rosto dele. Talvez interesse ou cálculo. E em 6 meses, você já falou comigo antes de hoje? Não, senhor. Com algum dos meus funcionários, só quando precisam de algo limpo. Com Beatrice.
Camila balançou a cabeça. Ela não vê os empregados, mas você a vê. Não era uma pergunta. Rocco se inclinou contra a mesa com os braços cruzados. Você vê tudo, não vê? Movimentando-se pelos cômodos como se fosse invisível. Ela não respondeu. Era a verdade, mas admitir isso parecia perigoso. Eis o que vai acontecer, disse Rocco. Vou entrar naquele carro e dirigir até meu armazém em Red Hook. Você vai comigo. Vamos ter uma conversa mais longa e você vai me contar tudo o que sabe sobre a rotina da minha noiva, suas visitas, seus telefonemas, tudo o que viu enquanto era invisível. As mãos de Camila se torceram no colo. E se eu não puder ajudá-lo, então saberei que você está mentindo. Sua voz baixou. E se você estiver mentindo, se isso for algum jogo da família Corsetti ou dos Infantinos para se aproximar de mim, para me deixar paranoico com meu próprio pessoal. Ele não terminou a ameaça. Não precisava. Não estou mentindo, sussurrou Camila. Sou apenas uma empregada. Eu só vi a arma e pensei que você fosse me salvar. A expressão de Rocco era indecifrável. Corajosa ou estúpida. Ainda não decidi qual das duas. Uma batida suave na porta. Chefe, o carro está pronto. Rocco endireitou-se, abotoando o paletó. Vamos. Camila levantou-se com as pernas trêmulas. Pela janela, ela podia ver Beatrice, ainda na escadaria da frente, agora falando rapidamente ao telefone, gesticulando bruscamente com a mão livre. Mesmo à distância, Camila podia ver a tensão nos ombros dela. Senhor. A voz de Camila era quase inaudível. E ela? Rocco sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Deixe-a se perguntar. Quando voltarmos, saberei se você está dizendo a verdade. Ele abriu a porta e esperou. E se estiver, Camila Myers, você acaba de se tornar a pessoa mais valiosa desta casa. Ele disse isso como uma promessa ou uma sentença de morte. Ela não sabia dizer qual das duas. O interrogatório no armazém durou 3 horas. No final, Rocco sabia o que Camila comia no café da manhã, onde ela havia crescido e todos os detalhes que ela conseguia lembrar sobre os movimentos de Beatrice nos últimos 6 meses. Ele também sabia que ela estava dizendo a verdade. Pessoas que mentiam não se lembravam das pequenas coisas. Qual perfume Beatrice usava quando certos visitantes vinham? Como ela sempre verificava seu telefone exatamente às 22 horas. Como ela havia começado a trancar a porta do quarto 2 semanas atrás. Quando voltaram para a propriedade ao pôr do sol, Rocco trouxe 4 homens adicionais com ele. Camila mal teve tempo de processar os guardas armados, agora posicionados em todas as entradas, antes que a senhora Chen aparecesse no saguão, com o rosto tenso de confusão. Senhor Bernard, senhor, se houve algum problema de segurança, eu deveria ser informada. Camila Myers está sendo promovida, disse Rocco sem diminuir o passo em direção à escadaria principal. Com efeito imediato, ela é a chefe das operações domésticas. Ela precisará do quarto ao lado do meu. Prepare-o dentro de 1 hora. A boca da senhora. Chen se abriu e fechou. Camila sentiu todos os olhos no saguão se voltarem para ela. Funcionários com quem ela trabalhava há meses, de repente olhando para ela como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. Senhor, com todo o respeito, existem protocolos para promoções. Camila está conosco há menos de 1 hora. O tom de Rocco não deixava margem para discussão. Ele olhou para Camila. Você vai querer pegar suas coisas. Peça para alguém trazê-las. Ele desapareceu no andar de cima, deixando Camila parada em seu uniforme sujo, cercada por escadas hostis. Bem, disse a senhora Chen, mas parabéns. A palavra soou como um tapa. Na hora do jantar, Camila já estava instalada em um quarto maior do que qualquer apartamento em que já havia morado. Paredes creme, cama de dossel, banheiro privativo com bancadas de mármore. Uma das colegas de casa, uma garota chamada Teresa, que mal tinha falado com ela antes, entregou sua única mochila com seus pertences com um desprezo mal disfarçado. Deve ser bom, murmurou Teresa. 6 meses esfregando banheiros e, de repente, você está dormindo na ala da família. Camila queria explicar que isso não era uma recompensa, que agora ela estava mais presa do que nunca nos aposentos dos empregados, mas Teresa já tinha ido embora, e Camila ficou sozinha em sua gaiola dourada. O sino do jantar tocou às 7 horas. Camila não sabia se deveria comparecer, mas um guarda apareceu à sua porta com instruções. O amanhecer a esperava na sala de jantar. Ela vestiu o único vestido limpo que possuía, uma peça simples cinza que usara na entrevista de emprego, e seguiu o guarda escada abaixo. A sala de jantar era cavernosa, iluminada por um lustre de cristal que provavelmente custava mais do que Camila ganharia em toda a vida. Rocco estava sentado à cabeceira da mesa.
Beatrice sentava-se à sua direita, impecável em uma blusa de seda creme, com os cabelos loiros presos em um elegante coque. Ela olhou para cima quando Camila entrou, e algo perigoso passou por seu rosto antes que ela sorrisse. Rocco, querido, acho que houve um engano. A empregada não deveria jantar conosco. Camila não é mais a empregada. Rocco apontou para a cadeira vazia à sua esquerda. Ela é minha chefe de operações domésticas e, a partir de agora, vai se juntar a nós nas refeições. Camila se forçou a se mover para a cadeira, profundamente consciente do olhar de Beatriz, acompanhando cada passo seu. Ela se sentou, com as mãos cruzadas no colo, olhando para os talheres que não sabia como usar. Que progressista da sua parte, disse Beatrice, com voz melosa. Embora eu tenha que me perguntar que qualificações uma empregada doméstica poderia ter para uma posição tão importante, a menos que ela fizesse uma pausa delicada. Ah, entendo. A insinuação pairou no ar como veneno. A expressão de Rocco não mudou. Camila provou ser perspicaz e leal, duas qualidades que valorizo muito. Ele desdobrou o guardanapo. Confio que isso não será um problema. Claro que não. O sorriso de Beatriz não vacilou, mas seus olhos ficaram frios. Tenho certeza de que nos tornaremos muito próximas. Afinal, agora seremos praticamente vizinhas. O que não seremos, Camila? Camila conseguiu acenar com a cabeça. Sim, mamãe, por favor, me chame de Beatrice. Agora somos praticamente uma família. Ela pegou sua taça de vinho e Camila notou o anel em seu dedo, um enorme anel de noivado de diamantes que refletia a luz do lustre. Embora eu deva dizer, querido, isso dirigido a Rocco, é incomum fazer mudanças tão drásticas sem me consultar. Em breve serei a dona desta casa. Você será, concordou Rocco. É por isso que Camila se reportará diretamente a mim para facilitar a transição. Os dedos de Beatriz apertaram a taça de vinho. Por um momento, Camila viu por baixo da superfície polida, viu a raiva mal contida. Então Beatrice sorriu novamente, levantando a taça. Há novos começos. Camila não deixou de notar como o olhar de Beatriz permaneceu fixo nela durante toda a refeição. Não deixou de notar como ela fazia perguntas diretas sobre as funções de Camila, sua agenda, seu acesso a várias partes da casa. Ela estava sendo avaliada, analisada, alvo. Quando a sobremesa chegou, Camila entendeu exatamente o que Rocco tinha feito. Ele não a tinha promovido. Ele tinha pintado um alvo nas costas dela e a usado como isca. E não havia saída, a não ser seguir em frente. O fio era menor do que Camila esperava. Um dispositivo fino preso entre seus seios. O microfone não maior do que um botão de camisa. Um dos homens de Rocco, um especialista em tecnologia chamado Vincent, o instalou em seu quarto ao amanhecer, enquanto explicava em detalhes clínicos o que aconteceria com ela se tentasse removê-lo ou avisar Beatrice. O chefe confia em você, disse Vincent, seu tom sugerindo que a confiança era um bem perigoso naquela casa. Não o faça se arrepender. Agora Camila estava do lado de fora da suíte de Beatrice com um carrinho de limpeza, seu coração batendo forte contra o fio. Ela bateu 2 vezes. Entre. Beatrice estava sentada em sua penteadeira, vestindo um roupão de seda, passando batom com a precisão de alguém se preparando para a guerra. Ela não olhou para Camila no espelho. Eu não solicitei serviço de limpeza. O Sr. Bernard me pediu para garantir que todos os doces estejam dentro do padrão, disse Camila, mantendo a voz firme. Posso voltar mais tarde, se... Não, Beatrice colocou o batom na mesa. Agora está bom. Eu odiaria que a chefe de operações domésticas de Rocco, o título transpirava desprezo, negligenciasse suas funções por minha causa. Camila entrou, fechando a porta atrás de si. A suíte tinha 3 vezes o tamanho de seu novo quarto, decorada em tons de creme e dourado que combinavam com a cor de Beatrice. Mas o vestido amarelo de ontem estava pendurado em um manequim no canto, parecendo inocente agora, caro e bonito. Ela começou pelo banheiro, esfregando os acessórios que já estavam impecáveis, hiperconsciente de cada som atrás dela. Pela porta aberta, ela podia ouvir Beatrice se movimentando, o farfalhar do tecido, o clique suave das caixas de joias abrindo e fechando. Sabe o que eu acho fascinante? A voz de Beatriz chegou até ela. A rapidez com que a sorte pode mudar nesta casa. Um dia você não é ninguém, esfregando meus banheiros. No dia seguinte, você está jantando à mesa da família. Uma pausa. Claro, as quedas podem ser tão rápidas quanto, mais rápidas ainda. Camila não disse nada, concentrando-se na força. Eu me pergunto o que você fez para ganhar tal favor. Beatrice apareceu na porta do banheiro,
agora totalmente vestida com calças pretas sob medida e uma blusa creme. Mas que serviços você prestou? O calor subiu pelo pescoço de Camila. Eu só faço o meu trabalho, mamãe. Beatrice, ela corrigiu imediatamente. E de alguma forma duvido disso. Rocco não promove empregados sem motivo. Ele é um homem prático, transacional. Um sorriso foi cruel. Então, o que você deu a ele, Camila? O que exatamente ele está comprando? Nada. Você está usando o mesmo vestido que usou no jantar. O olhar de Beatrice a percorreu. É a única coisa decente que você tem? Que trágico. Talvez eu devesse lhe dar algumas das minhas roupas velhas. Trabalho de caridade, você sabe. Ela inclinou a cabeça. Não temos exatamente o mesmo tamanho, temos? Você é bastante comum. Feita para esfregar o chão. As mãos de Camila apertaram o pano de limpeza. O arame parecia estar queimando sua pele. Preciso limpar o quarto, ela conseguiu dizer. Claro, Beatrice passou por ela. Não deixe que eu a impeça, porém. Tenha cuidado com o armário. Algumas dessas peças custam mais do que você ganha em um ano. O armário era um cômodo à parte, forrado com vestidos de grife organizados por cor. Camila começou na extremidade oposta, tirando o pó das prateleiras, verificando se havia algo fora do lugar. Beatrice havia saído da suíte. Camila ouviu a porta fechar, mas não tinha certeza se estava sozinha. Poderia ser um teste. Poderia ser uma armadilha. Ela trabalhou metodicamente, passando de sessão em sessão. Sapatos, bolsas, porta-joias, tudo estava exatamente como deveria estar. Perfeitamente organizado, perfeitamente normal. Então ela chegou ao canto posterior, onde uma seção de vestidos de noite estava pendurada em sacos de roupa. Ao mover um deles para limpar a poeira da prateleira atrás dele, sua mão roçou o painel da parede e ele se moveu. Dryla congelou. Ela olhou para a entrada do closet, ouvindo. Nada. Ela pressionou o painel suavemente. Ele se abriu para dentro em dobradiças ocultas, revelando um compartimento estreito atrás da parede. Dentro havia 3 pastas de papelão e um celular. Suas mãos tremiam enquanto ela puxava a primeira pasta. Dentro havia fotografias, fotos de vigilância de um homem que ela reconheceu da propriedade, um dos homens mais antigos de Rocco. Sua rotina diária documentada em detalhes meticulosos. Cafeteria às 7 horas, academia ao meio-dia, apartamento da amante às 18 horas todas as quintas-feiras. A segunda pasta continha documentação semelhante de outro capo. A terceira, outra. No final de cada arquivo havia uma data circulada em vermelho. Tudo nas próximas 2 semanas, uma lista de alvos. A respiração de Camila ficou rápida e superficial. Ela pegou seu celular com as mãos trêmulas e fotografou cada página o mais rápido que pôde. O microfone captaria o áudio, mas não as imagens. Rocco precisava ver isso. Ela estava colocando a última pasta de volta no lugar quando ouviu. Passos no quarto. Camila. A voz de Beatrice, doce como açúcar. Ainda aqui? Camila fechou o painel e pegou o pano de poeira que estava entre as sacolas de roupas, bem quando Beatrice apareceu na entrada do armário. Estou terminando, disse Camila. Já está tudo pronto. Os olhos de Beatrice se estreitaram, examinando o armário como se ela pudesse sentir a perturbação. Ótimo, você pode ir. Camila reuniu seus materiais e fugiu, sentindo o olhar de Beatrice como uma faca entre suas omoplatas. Ela chegou à escada de serviço antes que suas pernas cedessem e ela caísse nos degraus, tremendo. O microfone ainda estava gravando. Ela pressionou a mão contra ele, sentindo seu coração acelerado por baixo. Encontrei algo, ela sussurrou. Eu encontrei. As fotografias do armário de Beatrice deram a Camila um pouco de credibilidade, mas a expressão de Rocco quando as viu foi sombria. Isso prova que ela está planejando algo, disse ele. Não prova quando precisamos pegá-la em flagrante. Então, Camila permaneceu em sua gaiola dourada, esperando Beatrice fazer sua jogada. Isso aconteceu 3 noites depois, no jantar semanal da família. A sala de jantar estava mais cheia do que o normal. O subchefe de Rocco, 3 capos e vários associados ocupavam a longa mesa. Beatrice presidia à direita de Rocco, com um vestido esmeralda que combinava com suas joias, desempenhando o papel de noiva perfeita, rindo nos momentos certos, tocando o braço de Rocco com afeto ensaiado. Camila estava perto do aparador onde o vinho era servido, aparentemente supervisionando a equipe, mas na verdade observando, sempre observando. O primeiro prato chegou e foi servido, uma salada com um molho perfeito. Beatrice estava animada naquela noite, contando uma história sobre o iate de seu pai, gesticulando graciosamente com as mãos. Ela era boa, pensou Camila.
Se você não soubesse procurar o cálculo por trás de seus olhos, nunca o veria. O prato principal chegou. Ossobuco, a especialidade do chefe. Um dos garçons, um jovem chamado Paolo, trouxe o vinho, um Bowl 2015 que Rocco gostava particularmente. Ele serviu Rocco primeiro, depois Beatrice, e então começou a servir os demais à mesa. Camila observou a mão de Beatrix se mover em direção ao copo de água, observou-a tomar um delicado gole. Normal, natural. Então Beatrice riu de algo que o subchefe disse e se inclinou para a frente, sua mão fazendo um gesto que parecia descuidado, entusiasmado. Seus dedos roçaram o copo de vinho de Rocco, batendo levemente nele. Oh, que desastrada eu sou. Ela estabilizou o copo e então pegou o seu. Aqui, querido, pegue o meu. Ainda não toquei nele. Ela trocou os copos com tanta naturalidade que se Camila não estivesse observando exatamente esse tipo de movimento, não teria percebido. Rocco pegou o vinho, o copo que era de Beatrix, e o levou aos lábios. Camila se moveu sem pensar. Pegou a bandeja com os copos de vinho do aparador e se dirigiu à mesa, com passos deliberadamente instáveis. A sala parecia ter desacelerado. Ela podia ver a mão de Rocco inclinando a taça, podia ver Beatriz observando-o, ou sua expressão serena. O pé de Camila prendeu na borda do tapete. Ela caiu com força, a bandeja voando de suas mãos. O cristal se estilhaçou pelo chão. O vinho espirrou pela toalha de mesa branca, pelo vestido esmeralda de Beatriz, pela manga do terno de Rocco. A sala explodiu em caos. Sua desastrada idiota Beatriz estava de pé, com vinho escorrendo de seu vestido. Olha o que você fez. Rocco se afastou da mesa, seu copo, o copo trocado, tombou na colisão. O vinho se espalhou pelo prato, encharcando o ossobuco. Sinto muito. Camila ofegou do chão, vidro estilhaçando sob suas mãos. Sinto muito por ter tropeçado. Desculpe. A voz de Beatrix se elevou em um grito. Este vestido custou $15.000. Rocco, isso é imperdoável. Mas não me importa que cargo você tenha dado a ela. Ela precisa ser demitida. Não apenas demitida. Ela precisa aprender uma lição sobre seu lugar. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos estavam voltados para Beatriz, cuja compostura perfeita finalmente se quebrou. Beatriz. A voz de Rocco estava baixa. Perigosa. Não a defenda. Ela é incompetente. Sente-se. Beatrix congelou com o tom dele. Ela sentou-se lentamente, com o vinho ainda pingando do vestido na cadeira. Rocco levantou-se. Ele pegou o prato estragado, examinando a carne encharcada de vinho. Então ele se virou para Paulo, o garçom que servira o vinho. De onde veio essa garrafa? Do vendedor, senhor. O chefe escolheu ele mesmo. Traga o chefe, senhor. Acho que agora não. 2 minutos depois, o chefe apareceu, ainda em seu uniforme branco, com uma expressão confusa no rosto. Senhor Bernard, há algo errado com a refeição? Quem teve acesso a este vinho antes de ser servido? O chefe piscou. Só eu, senhor. Eu o tirei da adega esta tarde, deixei-o respirar na cozinha e você o deixou sem vigilância. Bem, sim, mas apenas por alguns minutos. Enquanto eu preparava o tiro foi tão repentino que Camila gritou. O chefe caiu no chão, uma mancha vermelha se espalhando por seu jaleco branco. Beatriz empalideceu. Ao redor da mesa, os capos ficaram paralisados, com as mãos perto de suas armas. Rocco guardou a arma e olhou para Beatriz. Qualquer um que tentar me envenenar na minha própria casa vai morrer. Não me importa para quem trabalhem. Não me importa a que família pertençam. Ele deixou as palavras serem assimiladas. Está entendido? Claro, sussurrou Beatriz. Querido, mas não entendo por quê. O vinho será testado. O olhar de Rocco não saiu do rosto dela. Se estiver limpo, pedirei desculpas pela minha paranoia. Se não estiver, ele sorriu friamente. Bem, então saberei que alguém nesta casa quer me ver morto. Ele olhou para Camila, ainda no chão, em meio aos cacos de vidro. Limpe isso, depois vá para o seu quarto. Camila assentiu, sem confiar na sua voz. Enquanto recolhia os cacos de cristal com as mãos trêmulas, ela viu o reflexo de Beatrix em um dos pedaços quebrados. A mulher a encarava com um ódio tão puro que Camila teve certeza absoluta. Ela não sobreviveria à semana. O vinho deu positivo para a Akinite. Não o suficiente para matar instantaneamente, mas o suficiente para induzir um ataque cardíaco em poucas horas. Rocco não disse nada sobre os resultados publicamente. Mas Camila viu 3 novos guardas posicionados do lado de fora de seus aposentos e percebeu que os movimentos de Beatrix agora estavam sendo cuidadosamente monitorados. Ela também percebeu que Beatriz havia parado de fingir sorrir.
A tentativa aconteceu 2 noites depois, às 2 da manhã. Camila não conseguia dormir, sua mente repassando rotas de fuga que ela não tinha e resultados que terminavam mal. Ela finalmente desistiu e decidiu descer para a cozinha para tomar um chá. Uma pequena rebelião reivindicando espaço em uma casa onde ela ainda se sentia uma intrusa. Por hábito, ela pegou a escada de serviço, a passagem estreita que os funcionários usavam para se movimentar pela propriedade sem serem vistos. Os salões principais eram para a família. Essas escadas apertadas eram para pessoas como ela, ou pelo menos eram antes de Rocco virar seu mundo de cabeça para baixo. A ala da lavanderia ficava no porão, e Camila precisava passar por ela para chegar às escadas da cozinha. Estava deserta a essa hora, apenas fileiras de máquinas de lavar industriais e o cheiro químico de detergente. Uma única lâmpada piscava no teto, projetando sombras estranhas no chão de concreto. Ela estava na metade do caminho quando ouviu passos atrás de si. Camila se virou. Um guarda estava parado na entrada por onde ela acabara de passar, um que ela não reconhecia, o que era estranho, pois ela havia memorizado todos os rostos da equipe de segurança de Rocco na semana anterior. Ele era grande, tinha queixo quadrado e olhos sem vida que a avaliavam como se ela já fosse um cadáver. "Está perdida?" ele perguntou. "Só estou pegando chá." A voz de Camila saiu firme, o que a surpreendeu. Não conseguia dormir. Engraçado. Eu também não. Ele começou a caminhar em direção a ela, devagar e deliberadamente. "Estava pensando naquele jantar, no vinho, ou na maneira como você derramou a bandeja exatamente no momento certo." Camila deu um passo para trás. "Foi um acidente." "Foi mesmo." Ele sorriu. E não havia nada de humano naquele sorriso. "Veja, acho que você é mais inteligente do que parece. Acho que você é a razão pela qual o chefe está repentinamente paranoico. A razão pela qual ele está observando todos como se fôssemos suspeitos." Mais um passo para trás. A mente de Camila correu, calculando distâncias e saídas. A escada da cozinha estava atrás dela, a cerca de 6 metros. Mas ele era mais rápido, mais forte. "Não sei o que você quer dizer." "Claro que não sabe." A mão dele foi para o cós da calça e Camila viu a faca. Não era uma arma. Faria muito barulho. Uma faca era pessoal, silenciosa. "Não é nada pessoal, querida. São apenas negócios. Alguém está pagando muito dinheiro para garantir que você tenha um acidente." Ele se lançou. Camila correu. Ela deu 5 passos antes que ele a agarrasse pelos cabelos, puxando-a para trás. Ela gritou e a mão dele cobriu sua boca, a faca se aproximando de sua garganta. Então ela se lembrou. 6 meses limpando esta casa. 6 meses aprendendo cada canto, cada passagem, cada espaço escondido que os arquitetos construíram para os empregados se movimentarem sem serem vistos. Camila mordeu com força a palma da mão dele. Ele xingou, afrouxando o aperto por apenas 1 segundo, e ela se soltou. Em vez de correr para as escadas da cozinha, ela mergulhou entre 2 secadoras industriais, espremer-se em uma abertura que seus meses de invisibilidade lhe ensinaram que existia. "Você não pode se esconder para sempre", gritou o guarda, sua voz ecoando no concreto. "É um beco sem saída lá atrás." Mas não era. Atrás das secadoras havia uma abertura, uma velha rampa de lavanderia que havia sido selada anos atrás, mas nunca fechada corretamente. Mas Camila a descobriu enquanto procurava um brinco que havia caído. Ela mal cabia ali naquela época. Definitivamente não cabia agora. Ela se forçou a entrar na abertura mesmo assim, ignorando o metal arranhando seus ombros, a ferrugem cortando suas palmas. Atrás dela, ouviu o guarda empurrando a secadora para o lado. A rampa descia 1,80 metros até um antigo depósito que se conectava aos túneis de serviço originais, passagens que antes permitiam que os empregados se movessem entre as alas sem perturbar a família. A maioria dos funcionários da casa nem sabia mais que eles existiam. Camila bateu com força no chão, seu tornozelo gritando de dor. Acima dela, o rosto do guarda apareceu na abertura da calha. "Inteligente", disse ele, "mas você só está adiando o inevitável." Ela não esperou para ouvir mais. O depósito tinha 3 saídas. Uma para a antiga adega de carvão, outra para a cozinha original, que agora era apenas um depósito, e outra que levava a um túnel sob a ala leste. Camila escolheu o túnel, apesar do tornozelo, apesar da escuridão, apesar do fato de estar vestindo uma camisola fina, sem sapatos e sem armas. O túnel estava completamente escuro, mas ela o conhecia. Já havia percorrido dezenas de vezes com lanternas e materiais de limpeza, removendo as teias de aranha e os móveis velhos que se acumulavam em espaços esquecidos. Ela contou os passos,
usou a parede para se orientar e emergiu no subbanheiro da garagem. Podia ouvir passos acima dela, vários guardas agora, vozes gritando, um rádio chiando com instruções. Camila se escondeu nas sombras sob a escada, respirando com dificuldade, e pegou seu celular com as mãos trêmulas. Não, ela digitou uma mensagem para a única pessoa que poderia salvá-la agora. Beatriz mandou alguém para me matar. Estou na garagem, no subsolo. Queixo quadrado, cicatriz na bochecha esquerda. Ela vai continuar tentando. Ela apertou enviar e rezou. Rocco verificou suas mensagens. Rezou para que qualquer razão calculista que ele tivesse para mantê-la viva fosse mais forte do que o dinheiro de Beatriz. Porque se não fosse, esses túneis se tornariam seu túmulo. Rocco a encontrou 40 minutos depois, ainda escondida debaixo da escada da garagem, com o vestido de noite rasgado e os pés ensanguentados por ter corrido pelos túneis. Ele veio sozinho, o que ela não esperava, com a arma em punho e o rosto uma máscara de fúria fria. Venha cá, disse ele baixinho. Camila saiu mancando das sombras. Ele guardou a arma e tirou o paletó, envolvendo-o em torno dos ombros dela sem dizer uma palavra. Cheirava a colônia cara e óleo de arma. Marcos? Ela perguntou. Morto? Rocco cerrou os dentes, junto com os dois homens que o ajudaram a passar pela minha segurança. Beatriz está me explicando agora por que eu não devo dar um tiro na cabeça dela agora. O que ela disse? Que não tem ideia do que estou falando. Que Marcos devia estar trabalhando para os Corsetes. Ele olhou para Camila e algo em sua expressão mudou. Você está sangrando. Ela olhou para os pés e viu os cortes causados pelo vidro quebrado e pelo concreto áspero. Está tudo bem. Não está tudo bem. Ele pegou o celular, digitou algo e o guardou no bolso. Vamos embora agora. Para onde? Para algum lugar onde ela não possa alcançá-lo? Ele se dirigiu para a escada da garagem. Você consegue andar? Camila lá sentiu, embora cada passo causasse uma dor aguda em sua perna. Rocco percebeu. Sem pedir permissão, ele a pegou no colo, carregando-a como se ela não pesasse nada. Ela enrijeceu em seus braços. Eu consigo andar. Você também pode calar a boca e me deixar ajudá-la. Seu tom não deixava margem para discussão. Um SUV preto estava esperando na garagem, com o motor ligado. Rocco a colocou no banco do passageiro e dirigiu, sem dizer nada enquanto deixavam a propriedade para trás. Camila viu os portões desaparecerem no espelho lateral e se perguntou se os veria novamente. Eles dirigiram por 2 horas, subindo as montanhas ao norte da cidade. O esconderijo era uma cabana isolada, cercada por pinheiros, sem vizinhos por quilômetros. Era menor que o quarto de Camila na propriedade, mas parecia maior de alguma forma. Real. Rocco a carregou para dentro e a colocou no sofá. Depois desapareceu no que ela supôs ser um quarto. Ele voltou com um kit de primeiros socorros e se ajoelhou na frente dela, alcançando seu pé ferido. Eu posso fazer isso, disse ela. Eu sei que você pode. Ele começou a limpar os cortes mesmo assim. Seu toque surpreendentemente gentil para alguém que havia matado 3 homens naquela noite. Mas você vai me deixar? Camila observou-o trabalhar. Esse homem que aterrorizava todos que conhecia, cuidadosamente enfaixando seus pés, como se fosse a coisa mais importante do mundo. A hierarquia da mansão parecia muito distante. Por quê? Ela perguntou finalmente. Por quê? O quê? Por que você está fazendo isso? Você poderia simplesmente ter matado Beatriz e acabado com isso. As mãos de Rocco pararam. Ainda não tenho provas. É apenas a sua palavra contra a dela. E ela é filha de uma das 5 famílias. Se eu a matar sem provas, o pai dela destruirá a minha organização. Ele retomou o trabalho de enfaixar. Então, preciso de tempo e preciso reunir provas suficientes para que, quando eu atirar nela, ninguém questione. E o que acontecerá comigo enquanto você reúne provas? Você ficará aqui comigo. Ele terminou de enfaixar os pés dela e olhou para ela. Você ficará viva. Os 3 dias seguintes passaram em um ritmo estranho. Rocco passava as manhãs ao telefone coordenando sua organização à distância, enquanto Camila se recuperava e tentava fingir que não estava presa em uma cabana com um homem que fazia seu coração acelerar cada vez que ele olhava para ela. No 4º dia, ele a levou para fora. Se você quer sobreviver neste mundo, precisa saber como se proteger. Ele lhe entregou uma pistola menor que seu isqueiro. Já atirou antes? Não, ótimo. Então não preciso desfazer maus hábitos. Ele se posicionou atrás dela, passando os braços ao redor para ajustar sua empunhadura, enquanto Camila prendia a respiração com a proximidade do calor sólido dele contra suas costas. Pés afastados na largura dos ombros, ambas as mãos no punho. A arma é uma extensão do seu braço, não um objeto separado.
Sua respiração era quente contra a orelha dela enquanto ele a guiava pela postura. Cada ponto de contato entre eles parecia elétrico. Agora aperte o gatilho. Não puxe. Aperte. A arma recuou em suas mãos, o tiro passando longe do alvo que ele havia colocado. Mas ela não a deixou cair. Não recuou novamente. Rocco disse, suas mãos ainda segurando as dela. Eles praticaram até seus braços doerem e o sol começar a se pôr. No final, ela estava acertando o alvo na maioria das vezes. Rocco deu um passo para trás, observando-a com algo parecido com aprovação. Você aprende rápido. Estou motivada. Camila abaixou a arma, subitamente consciente de como estavam próximos um do outro e de como estavam sozinhos ali. Rocco não. Ele se virou, mas não antes que ela visse algo passar rapidamente por seu rosto. Você deveria entrar. Está ficando frio. Mas não foi o frio que a fez tremer enquanto o observava se afastar. Foi a percepção de que, em algum lugar entre a mansão e aquela montanha, o espaço entre Dawn e Maid havia se tornado algo completamente diferente. Algo perigoso de maneiras que não tinham nada a ver com as balas de Beatrix. Se você ainda está aqui comigo, preciso que se inscreva, caso ainda não tenha feito isso. Sua inscrição significa muito para mim, e eu não a considero algo natural. A prova veio de uma fonte inesperada, o contador de Rocco, um homem nervoso chamado Leo, que vinha discretamente acompanhando discrepâncias nos registros financeiros da família há semanas. Ele chegou à cabana no 7º dia, carregando um laptop e parecendo que esperava ser baleado por seus problemas. Mostre-me, disse Rocco, limpando a mesa da cozinha. Leo abriu planilha após planilha, seu dedo traçando linhas de transações que não significavam nada para Camila, mas faziam a expressão de Rocco escurecer a cada minuto que passava. Aqui, disse Leo, apontando. 3 milhões passaram por uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman. A autorização da assinatura é de Infantino, mas veja a conta receptora. Ele abriu outro documento. Está registrado em nome de uma holding controlada pela família Corsetti. Quando? Há 2 meses, logo após o anúncio do seu noivado. Rocco recostou-se na cadeira, com o maxilar cerrado. O que mais? Mais transferências. Valores menores, mas consistentes. Parece que Leo hesitou. Parece que Infantino tem vendido informações. Rotas de transporte, redes de distribuição, os nomes e endereços de suas pessoas-chave. O dossiê, disse Camila baixinho. Os 2 homens olharam para ela no armário de Beatrix. Não eram apenas listas de alvos, eram pacotes de inteligência. Tudo o que alguém precisaria para desmantelar sua organização por dentro. A mão de Rocco se fechou em punho sobre a mesa. O casamento nunca deveria ter acontecido. Leo concluiu. Na melhor das hipóteses, Beatriz o mata no altar. Na pior das hipóteses, você sobrevive o tempo suficiente para se casar com ela, e ela o mata na noite de núpcias. De qualquer forma, a família Infantino herda seu território através do contrato de casamento. E em seguida, imediatamente o entrega aos Corsettes em troca de... Ele pegou outro documento, uma participação de 20% nas operações da Costa Leste e um assento na comissão. O silêncio que se seguiu foi mortal. Há quanto tempo, você sabe? A voz de Rocco estava perigosamente baixa. Eu suspeitava há semanas, mas não pude provar até ontem. As contas nas Ilhas Cayman estão enterradas sob 6 camadas de empresas de fachada. Eu tive que... Leo engoliu em seco. Eu tive que pedir alguns favores a pessoas com quem não deveria estar falando. Você fez um bom trabalho, Leo. Rocco se levantou e foi até a janela. Volte para a cidade. Não conte a ninguém onde estou ou o que você descobriu. Haja como se tudo estivesse normal. E então espere minha ligação. Depois que Leo saiu, Camila encontrou Rocco na pequena varanda da cabana, olhando para as árvores escuras. Ela enrolou um cobertor nos ombros e sentou-se ao lado dele nos degraus. Você está planejando algo, disse ela. Ou estou planejando queimar as 2 famílias até o chão. Ele disse isso calmamente, como se estivesse discutindo o tempo. Infantino se acha esperto, acha que pode me entregar aos Corsettes e sair rico. Ele está enganado. Como? Rocco olhou para ela. E ao luar, ela pôde ver o cálculo frio que o tornava perigoso. Beatriz espera que eu a mate, o que iniciaria uma guerra que eu não posso vencer. Ou que me case com ela, o que terminaria com a minha morte. O que ela não espera é a terceira opção, que é eu dar a ela exatamente o que ela quer. Eu volto para a propriedade. Eu sigo em frente com os planos do casamento. Seu sorriso era afiado, e eu a uso para passar informações falsas para o pai dela e os Corsettes. Deixe-os pensar que o plano deles está funcionando. Isso é loucura. Ela tentou me matar.
Ela tentará novamente. Não se você estiver comigo, ou não se você estiver visível. Ele se virou para encará-la completamente. Preciso que você volte, Camila. Preciso que você desempenhe um papel. Que papel? O meu. A palavra pairou entre eles. A equipe já acha que estamos dormindo juntos. Beatrice acha isso. Deixe-os continuar achando isso. Deixe Beatrice acreditar que você é minha fraqueza, algo que ela pode explorar. O coração de Camila batia forte. E o que você está realmente fazendo enquanto eles estão focados em mim? Reunindo meus aliados, as famílias que são leais a mim, aquelas que não se beneficiarão com essa fusão. São mais do que Infantino imagina. A expressão de Rocco era sombria. Vou convocar uma reunião, uma cúpula. Vou dizer a eles que descobri uma conspiração contra a comissão. As duas famílias estão tentando consolidar o poder. Eles vão querer provas. Eu tenho provas. Os documentos de Léo, os registros financeiros. E ele fez uma pausa. Por quê? Terei o testemunho de alguém dentro da família Infantino. Alguém que fazia parte do plano, mas desistiu. Camila entendeu imediatamente. Beatrice. Ela confessará tudo. Quem pagou Marcos? O que seu pai prometeu aos Corsetti? Todos os detalhes do plano para me matar e absorver meu território. Sua voz era fria. Ela confessará porque é a única maneira de sobreviver à noite. E então, as outras famílias aprovarão o ataque. Os Infantinos serão declarados inimigos da comissão. Os Corsetti se apressarão em se distanciar da conspiração fracassada. O sorriso de Rocco era frio. E eu herdarei tudo o que Infantino possui como compensação pela tentativa de assassinato. É tradicional. Camila absorveu essa lógica brutal do mundo em que ele vivia. Quando a festa de noivado, daqui a 2 semanas, ele olhou para ela. Você consegue fazer isso? Você consegue voltar para aquela casa sabendo que Beatrice quer você morta? Ela pensou nos aposentos dos empregados, nos 6 meses em que foi invisível, na vida que tinha antes de Rocco virar tudo de cabeça para baixo. Então ela pensou no sorriso cruel de Beatrice e na faca do guarda em sua garganta. Sim, disse Camila, mas não vou voltar como empregada. A expressão de Rocco mudou. Algo quase como respeito cruzou seu rosto. Não, você não vai. Eles voltaram para a propriedade ao pôr do sol, um dia antes da festa de noivado. Rocco havia enviado uma mensagem dizendo que estava cuidando de negócios no interior e que estava pronto para seguir em frente com o casamento. Beatrice respondeu com alegria apropriada, sua mensagem de texto cheia de emojis de coração que deixaram Camila com náuseas. Enquanto ela pensa que venceu, Camila disse, observando os portões da propriedade se abrirem. Ótimo. As mãos de Rocco estavam firmes no volante. Pessoas confiantes cometem erros. A casa estava um caos quando chegaram. Floristas carregando arranjos do tamanho de carros pequenos, fornecedores montando estações no salão de baile, seguranças instalando câmeras adicionais. Beatrice não tinha poupado despesas. A festa de noivado receberia mais de 200 convidados. Quem é quem das 5 famílias e seus associados. O lugar perfeito para um assassinato. Beatrice os recebeu no saguão, resplandecente em um vestido de cocktail branco que provavelmente custou mais do que um carro. Ela beijou a bochecha de Rocco com um sorriso brilhante e vazio. Querido, eu estava tão preocupada. 2 semanas sem dar notícias. Seu olhar deslizou para Camila, desdenhoso. Mo, vejo que trouxe sua mascote de volta. Camila é essencial para a casa, disse Rocco calmamente. Preciso dela aqui para a festa. Claro. O sorriso de Beatrice não vacilou, no entanto. Contratei pessoal adicional para o evento. Garçons profissionais. Não queremos nenhum acidente. A ameaça era clara. Camilo deveria ficar fora de vista, onde Beatrice pudesse controlar a narrativa, que era exatamente o que eles queriam. Naquela noite, Rocco revisou a lista de convidados com Camilo em seu escritório. Estes são leais a Infantino, disse ele, marcando nomes com uma caneta vermelha. Estes são associados de Corsetti. E estes, ele circulou 5 nomes, são aqueles com os quais estou preocupado. Contratados profissionais. Eles não pertencem a nenhuma família. Assassinos? Provavelmente, mas não posso recusar a entrada deles sem mostrar minhas cartas. Ele olhou para ela. Bem, é aí que você entra. Na noite seguinte, Camila estava na área de preparação dos empregados, vestindo um uniforme preto de garçonete, camisa branca, colete preto e calça preta. Seu cabelo estava penteado para trás e ela não usava maquiagem. Apenas mais uma integrante anônima da equipe de catering. Você se lembra dos sinais? Vincent, o especialista em tecnologia, ajustou o fio escondido sob o colete dela.
Um guardanapo vermelho no bar significa que identifiquei uma ameaça. Um guardanapo branco significa que preciso ser retirada imediatamente. A voz de Camila estava mais firme do que ela se sentia. E se algo der errado, aperte o botão de pânico. Vincent tocou no pequeno dispositivo disfarçado de botão em seu colete. Os homens de Rocco entrarão em ação em segundos. Ela assentiu, pegou uma bandeja com taças de champanhe e entrou no salão de baile. A festa já estava a todo vapor, mas a sala brilhava com lustres de cristal e luz de velas. Os convidados vestiam vestidos de grife e ternos caros. Camila movia-se pela multidão como um fantasma, oferecendo champanhe e observando os rostos. Beatrice mantinha sua corte perto da entrada, em um vestido vermelho que combinava com seu batom, com a mão possessivamente no braço de Rocco. Ela estava radiante, triunfante, a noiva perfeita. Camila circulava, seus olhos examinando tudo. Ali, um homem no bar, na casa dos 40 anos, ombros largos, com a quietude cuidadosa de alguém treinado para matar. Seu terno era caro, mas não se encaixava muito bem, feito sob medida para esconder um coldre de ombro. Ela se dirigiu ao bar, colocou a bandeja e colocou um guardanapo vermelho ao lado da torre de champanhe. 2 a menos, faltam 3. Se o segundo assassino era mais fácil de identificar, uma mulher em um vestido prateado que mantinha sua bolsa fechada, com uma mão o tempo todo, nunca a colocava no chão, nunca a perdia de vista. Camila tinha visto Beatrice fazer a mesma coisa com a arma na bolsa, dizia um guardanapo na mesa de sobremesas. O terceiro e o quarto estavam juntos, fingindo ser um casal perto da orquestra, muito atentos às entradas e saídas, muito conscientes das posições de segurança. Camila flagrou o homem olhando para o relógio 3 vezes em 5 minutos. Um nervosismo revelador. Guardanapo vermelho perto da fonte de champanhe. Ela estava procurando o quinto quando sentiu olhos nas suas costas. Ela se virou lentamente, examinando a multidão, e seu sangue gelou. Marcos, o guarda que tentou matá-la na lavanderia, aquele que Rocco disse ter executado. Ele estava vivo. Ele vestia um uniforme de garçom idêntico ao dela, carregando uma bandeja de canapés. Seus olhos se encontraram do outro lado do salão de baile e a expressão dele mudou de surpresa para reconhecimento frio. Ele era o quinto assassino, e agora ele sabia que ela estava ali. A mão de Camila se moveu em direção ao botão de pânico, mas Marcos já estava se movendo, colocando a bandeja no chão e atravessando a multidão em direção a ela. Ela não podia correr sem causar uma cena. Não podia sinalizar sem se expor. Então fez a única coisa que podia. Pegou a bandeja e caminhou direto em direção a Rocco e Beatrice, com o coração batendo forte, Marcos se aproximando atrás dela. Se ela fosse morrer naquela noite, não seria silenciosamente em algum canto. Seria bem na frente de todos, onde Rocco poderia usar isso, onde sua morte significaria algo. Camila estava a 3 metros de Rocco quando Marcos agarrou seu braço. Indo a algum lugar? Ele sussurrou, seu aperto deixando marcas. Ela deu uma cotovelada nas costelas dele, exatamente como Rocco havia lhe ensinado na cabana. Marcos grunhiu, afrouxando o aperto o suficiente para que ela se soltasse e cambaleasse para a frente. A bandeja caiu no chão. O cristal se estilhaçou. O salão ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para a comoção em torno de Camila, ofegante, e Marcos, que procurava sua arma sob o paletó de garçom. Os olhos de Rocco encontraram os dela do outro lado da sala. Ela viu o cálculo ali, a decisão tomada em uma fração de segundo. Ele acenou com a cabeça uma vez. Camila apertou o botão de pânico. Os lustres se apagaram. A iluminação de emergência inundou a sala de luz vermelha. E o caos se instalou. Os primeiros tiros vieram dos homens de Rocco posicionados ao redor do perímetro do salão de baile. Ataques precisos que derrubaram o assassino no bar e o casal perto da orquestra antes que eles pudessem sacar suas armas. Os convidados gritaram, mergulhando debaixo das mesas, correndo para as saídas que a segurança de Rocco já havia fechado. Marcos sacou sua arma, mirando em Camila, mas ela já estava se movendo. Ela pegou uma garrafa de champanhe da bandeja caída e a balançou em direção à cabeça dele. O vidro se estilhaçou contra sua têmpora. Ele cambaleou e ela correu em direção a Rocker, em direção à única segurança que conhecia. Mas Beatrice foi mais rápida. A mulher de vermelho se moveu com graça mortal, sua mão mergulhando em sua bolsa, tirando uma pequena pistola prateada, a mesma que Camila a viu carregar semanas atrás. Ela a apontou para as costas de Rocco, enquanto ele gritava ordens para seus homens, alheio à ameaça atrás dele. Camila não pensou.
Ela pegou uma faca de carne de uma mesa abandonada e a jogou. A faca não era equilibrada para ser jogada. Não tinha o peso ou o design adequados, mas isso não importava. Ela atingiu o ombro de Beatriz e o tiro da mulher saiu errado. A bala se cravou no teto. Beatriz se girou, seu rosto perfeito contorcido de raiva. Sua vadiazinha! Ela apontou a arma para Camila. Rocco se moveu como um raio. Sua mão fechou-se em torno do pulso de Beatriz, torcendo com força suficiente para que Camila ouvisse os ossos quebrarem. A arma caiu. Beatriz gritou e Rocco pegou a arma antes que ela atingisse o chão. Você estava certa, disse ele conversando, como se não estivessem cercados por tiros e caos. O vinho estava envenenado. O dossiê era verdadeiro. O que seu pai fez foi me vender aos coreis. Ele pressionou a arma contra a têmpora dela. Mas você cometeu um erro. O quê? Beatriz se ofegou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você subestimou a ajuda. Ele puxou o gatilho. O tiroteio durou mais 3 minutos. No final, todos os 5 assassinos estavam mortos. 6 dos infantinos leais a Beatriz foram neutralizados. A mulher de vestido prateado tentou fugir pela cozinha e foi impedida por Vincent. Os associados de Corsetti se renderam no momento em que perceberam que estavam em desvantagem numérica. O resto dos convidados, as famílias neutras, os associados de negócios e os políticos se amontoaram contra as paredes com as mãos visíveis, observando Rocco Bernard atravessar a carnificina como um rei, inspecionando seu campo de batalha. Ele parou no centro do salão de baile, passou por cima do corpo de Beatriz sem olhar. Seus homens formaram um semicírculo atrás dele. Os convidados sobreviventes, quase 100 pessoas, observavam em silêncio aterrorizado. Alguns de vocês sabiam, disse Rocco, sua voz ecoando pela sala. Alguns de vocês foram cúmplices na conspiração de Infantino Corsetti para me matar e absorver meu território. Alguns de vocês simplesmente escolheram fingir que não viam nada. Ninguém falou. Mas uma pessoa, ele se virou, seu olhar encontrando Camila onde ela estava, em meio aos cacos de vidro e sangue, ainda segurando a garrafa de champanhe. Uma pessoa que não tinha nada a ganhar e tudo a perder, escolheu a lealdade, escolheu me alertar, escolheu ficar ao meu lado quando todos os outros teriam me visto morrer. Ele caminhou em direção a ela, seus passos ecoando no silêncio. Quando chegou até ela, ele cuidadosamente removeu o avental de garçonete de sua cintura e o deixou cair no chão. Camila Myers não é mais uma serva nesta casa, disse Rocco em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. A partir deste momento, ela está sob minha proteção. Ela fala com minha voz. Ela age com minha autoridade. Ele pegou a mão dela, um gesto cujo significado era inconfundível. É a nova senhora da propriedade Bernardi, e qualquer um que a desrespeite, qualquer um que a ameace, qualquer um que sequer olhe para ela de forma errada. Seu sorriso era frio, responderá a mim. A sala permaneceu em silêncio. Mas Camila percebeu a mudança na forma como as pessoas a olhavam. Não mais invisível, não mais nada. Rocco ergueu as mãos entrelaçadas. Agora saiam da minha casa, todos vocês, exceto que seu olhar percorreu os associados de Corsetti. Você, mas precisamos conversar sobre reparações. Enquanto os convidados fugiam e os homens de Rocco começavam a prender os prisioneiros, Camila ficou no centro do salão de baile destruído, ainda segurando a mão de Rocco. Ela pensou na garota que se escondia atrás dos guarda-roupas, que esfregava o chão em silêncio, que acreditava ser impotente. Aquela garota se foi, queimada pela luz vermelha e pelos tiros. E agora? Ela perguntou baixinho. Rocco olhou para ela e, pela primeira vez desde que a conhecera, seu sorriso era genuíno. Agora vamos reconstruir juntos. Às vezes, a coisa mais perigosa que você pode fazer é ver o que todos os outros ignoram. Às vezes, a lealdade é recompensada não com ouro, mas com poder. E às vezes, a garota que limpa o chão acaba sendo a dona da casa. O que você teria feito na posição de Camila? Você teria ficado em silêncio ou arriscado tudo pela vida de um homem perigoso? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias em que os oprimidos se tornam reis. Compartilhe isso com alguém que precise ser lembrado de que suas circunstâncias não definem seu destino.